E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o Filosofando. Nós gostaríamos de aproveitar esta oportunidade que nós estamos aqui agora conversando com você, para mais uma vez te convidar, você, a sua família, seus amigos, para que se tornem parceiros da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que, como nós já dissemos no primeiro bloco, congrega e agrega a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio. Grande parte das equipes que trabalhamos aqui, nós trabalhamos nas emissoras como voluntários e por amor ao ideal espírita, naturalmente. Porém, a FEAL tem equipe de profissionais, além de idealistas, que trabalham cotidianamente. Portanto, é por isso que você está recebendo esse programa no seu lar com a qualidade que você merece, graças ao profissionalismo desses nossos companheiros. Portanto, nós convidamos você a fazer parte da nossa equipe. Faça sua contribuição hoje mesmo neste telefone que está aparecendo aí na tela, que é o 0800 1218 38, 0800 1218 38, e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Clube Amigos da Boa Nova. E tem mais, com a sua contribuição você sabe que também ajuda a manter os diversos internados, os inúmeros internados na nossa unidade de longa permanência, Casas André Luiz. Então faça parte, esteja conosco em mais este ideal de vida. Muito bem, nós estamos hoje falando sobre modismos e achismos, segundo a filosofia espírita. Nós temos sempre como exemplo maior da nossa vida, para a nossa vida prática e para a nossa vida doutrinária, Allan Kardec. Quais são as características de um grande sábio? Como que uma pessoa tão ocupada como Allan Kardec pôde dispor do seu tempo, da sua energia, para poder trabalhar com os espíritos superiores num trabalho tão rigoroso, que envolvia tanto discernimento, dedicação e amor, como Kardec fez com a codificação? E nós paramos o bloco anterior. Qual a condição necessária para isso? Uma das condições mais importantes para isso. Humildade. A humildade do grande sábio, aquela que lhe revela que o conhecimento real é vastíssimo e que nunca abarca uma só existência. Esse conhecimento, essa tomada de consciência, manifesta-se em Rivaio, professor Rivaio, Allan Kardec. E ele então conclui a fase do trabalho imenso que lhe competia, legando aos que chamou de espíritas, palavra nova no vocábulo de então, uma herança grandiosa, eloquente, verdadeira, e que nunca poderia estar sujeita às opiniões transitórias, muito embora estivessem embasadas em níveis de intelectualidade, possivelmente invejáveis, porém sempre circunscritas e condicionadas à evolução temporal de quem as elabora e, portanto, restritivas, limitantes e limitadoras. Assim, o caminho já estava traçado. Liberto das arestas reducionistas, o processo socrático, precursor do espiritismo, consolida assim a rota firme e segura pela qual o ser humano poderia transitar sem receios. O autoconhecimento, através da bússola espírita, revelaria ao ser humano que ele evolui em espiral ascendente, perpetuamente, e que, portanto, se bem compreendido, poderia livrá-lo do medo. Livre do medo, acabaria com o ódio. Livre do ódio, estaria livre da ganância, da inveja, da guerra, do ímpeto de matar, de destruir. Ele, o medo, necessário à conservação da vida, quando patológico, quais seja o medo do fracasso, da dor, da morte, da humilhação, da solidão, do desamor, de si mesmo, e, em última análise, medo do medo, é insidioso, manipulado e manipulador, instrumento de forças negativas e destrutivas,
que se impõe ao que se acovarda diante do convite que o autoconhecimento lhe propõe. Mensagem clara e enobrecedora, o Espiritismo postula a maiêutica socrática como método de autoconhecimento seguro, ao alcance daquele que não teme conhecer-se para renovar-se, de sair da caverna escura dos seus erros de percepção, de uma suposta realidade, a das aparências, para ir ao encontro da realidade em si que o aguarda. Considerando que os espíritas não têm necessidade de outra metodologia, senão essa que lhe abra o entendimento aos ensinamentos de Jesus, desmistificado e desmitificado pela compreensão que o Espiritismo faculta de que ele, Jesus, alcançou a plenitude da sua evolução, pela mesma jornada, sem dúvida muito mais ampla do que a nossa capacidade de entendimento pode abarcar, jamais poderemos aceitar as injunções sugestivas e salvacionistas de um movimento denominado autoajuda, que se poderia servir como um rápido despertar da consciência espiritual, morre com a mesma rapidez com que nasce, pois não possui consistência. É como um relâmpago, sonoro, belo, resplandecente, mas que desaparece à observação mais apurada. Sem legitimidade real, como todo movimento rentável, criado em circunstâncias onde a dor e o sofrimento alcançam níveis altos e que, por essa mesma razão, acabam por obstar o senso crítico, eleva os seus servidores ao Olimpo mitológico com sua corte de adoradores. Porém, se esvai, desaparece, deixando o vazio e a sensação do inalcançável, do imponderável, da profunda tristeza pela própria inconsistência que carrega. Sob o estímulo dos conflitos que muitas vezes solapam a confiança da sociedade em dias mais amenos, o mercado editorial mundial descobriu esse filão comercial da autoajuda com a qual tem mantido altos índices de lucratividade. Incentivados pelas soluções imediatistas propostas por centenas de autores para problemas de toda sorte, a população, notadamente no Brasil, consome avidamente livros, CDs, DVDs, páginas e páginas na internet, todos com a mágica receita do como fazer para evitar tudo o que incomoda e trazer para si o Éden, a utopia, como no poema de Manuel Bandeira, que diz: vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. As religiões que ensinam religião e não espiritualidade, incentivadas pela ideia e competindo entre si, trataram de se adaptar e criaram seus próprios ídolos com seus respectivos adoradores, que em templos imensos, suntuosos, oram em conjunto para as finalidades mais diversas, desde a solução para dívidas financeiras até a cura das enfermidades terminais, complementadas pelo dízimo, pela obtenção de imagens, souvenirs, bijuterias, amuletos, portadores das bem-aventuranças prometidas pelo Cristo. Será que Jesus falou isso? Eu me lembro de uma passagem muito interessante contida nos Evangelhos que demonstra Jesus entrando no templo de Jerusalém e jogando por terra todas aquelas bancadas de dinheiro onde se fazia comércio com a imagem de Deus, não é verdade? Por sua vez, a pseudociência contribui para a ampliação desse sentimento de que tudo é possível para aquele que deseja com empenho, bastando que se submeta às terapias das cores, dos minerais, da parafernália que acompanha a proposta sugestiva e sedutora, a de que podemos atrair tudo o que desejamos ter. Aí estaria o segredo. É nesse quadro existencial, desfocado, aflitivo, que a filosofia espírita, ao contrário da filosofia, entre aspas, da autoajuda, nada promete, tudo faz para que o indivíduo conduza a si mesmo na grande jornada da sua própria evolução, para dentro de si, e descubra as infinitas potencialidades de que é possuidor,
herança natural de sua jornada milenar como espírito. O não saber de si demonstra a diferença crucial que existe entre a superficialidade com que é tratado o momento existencial humano e as alternativas possíveis para o conhecimento real de si. O momento de transição natural que atravessamos e que já foi tratado em outros programas filosofando como este, mobiliza a atenção humana para o saneamento interior necessário. É quando estamos face a face com nossas mais graves questões, reabilitando-se junto às leis divinas conscienciais, o ser humano alcançará degraus mais altos onde a real percepção de si mesmo o conduzirá a ser um dia uno com o Pai, tal como na promessa de Jesus, sem discrepâncias, sem modismos ou achismos, pois então compreenderemos que tudo isso faz parte apenas de um momento e, como tal, jamais poderá compor a nossa real identidade. Nós vamos ler um pequeno trecho agora do livro Depois da Morte, do nosso mestre de Lyon. Nosso mestre, aliás, que segue o mestre de Lyon, Leon Denis. Depois da morte, Leon Denis. Ninguém adquire fé consistente sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho dos investigadores. Muitos param em esmorecida indecisão e flutuam longo tempo entre opostas correntezas. Feliz aquele que crê, que sabe, que vê e caminha firme. A fé, então, é profunda, inabalável e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Foi neste sentido que se disse que a fé transporta montanhas. Jesus disse isso, não é verdade? Pois como tais podem ser consideradas as dificuldades, essas montanhas, como dificuldades que os inovadores encontram no seu caminho, ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. Geralmente se considera a fé como mera crença em certos dogmas religiosos aceitos sem exame. Mas a verdadeira fé está na convicção que nos anima e nos arrebata para ideais elevados. A fé em si próprio, em uma obra material qualquer, a fé na pátria, a fé na política. Para o artista, para o pensador, a fé é o sentimento do ideal, é a visão do sublime fanal, aceso pela mão divina nos alcantis eternos, a fim de guiar a humanidade ao bem e à verdade. Leon Denis, Depois da Morte. Como você bem pôde ver, os nossos queridos luminares do Espiritismo, um deles, Leon Denis, juntamente com Allan Kardec e tantos outros que deixaram esse rastro de luz para que nós possamos seguir, estão sempre aqui esperando a nossa reflexão, o nosso estudo, a nossa aplicabilidade no nosso cotidiano, esses ensinamentos tão importantes. Infelizmente, o Filosofando está terminando, mas nós convidamos a você para estar conosco mais uma vez na próxima semana. Até lá!